Olá, boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a Patrícia e a equipe que proporciona, né, esses momentos gostosos aqui no Garapa, né, Sublimação. Eu fiquei muito feliz, né, com o convite. Depois aqui com a Ana também, que faz a divulgação. Então, assim, eu estou até um pouco emocionada, acho que como todo mundo, é um filme que nos toca muito, né? Então, eu queria, assim, falar um pouquinho do que eu senti as primeiras vezes que eu assisti uma, duas, depois 3 vezes, e fazendo, assim, um link com as histórias, assim, com quem eu vivo, né? Eu sou psicóloga já há quase 10 anos lá no Lar de Velhinhos, então eu estou muito próxima dessa realidade, né? Da finitude, né? Do quanto que isso nos toca. Então, a primeira vez que eu assisti o filme, assim, já na primeira cena aparece essa situação da morte, né? Então, é um fato. Aí eu me peguei pensando assim, por que será que eu vou continuar assistindo? Se o protagonista já morreu, aí aquilo me vinha assim também, acho que eu vou querer saber do que ele morreu. Mas ao mesmo tempo eu pensava, não, eu vou querer saber qual foi essa caminhada, né? O que aconteceu, essa caminhada dele, por onde ele passou, o que acontece? Aí fui me pegando, pensando e fazendo essa análise, sem me dar conta de que um dia eu estaria aqui para comentar isso com vocês, né? E aí eu fiquei assim, imaginando que entre a vida e a morte há um abismo tão grande, que de repente a gente não se dá conta disso na nossa vida. Como que é isso, né? E aí eu fui olhando para os 2 personagens e fui pensando assim, essa onipotência que talvez a gente precise encarar de uma forma um pouco assim construtiva, né? Não uma onipotência do Edward, né? Daquela coisa mais narcísica, mas eu acho que enfrentar a vida assim não é nada fácil, né? Eu acho que para todo mundo viver não é fácil. Então acho que a minha proposta assim aqui para nós hoje é um bate-papo para refletirmos sobre isso, porque o que mais me chama a atenção no filme é qual o sentido da vida. O que é isso, né? O que é passar por essa vida e de repente ter que fazer uma lista, porque eu também não sei quando eu vou morrer, né? Que bom que a gente não sabe. Mas será que eu preciso passar por isso? Será que é preciso essas tragédias, esses acontecimentos para que eu possa refletir? E, então eu me deparo com isso o tempo todo, me deparo com situações assim, bastante delicadas. E aí eu começo olhando para esses personagens que precisam saber que a vida, de fato, é extremamente frágil, que nós somos muito frágeis e que, de repente, eles se veem em situações onde precisa da mão do outro para tirar daquele buraco, né? Quando ele cai da cama lá e não quer ninguém, mas alguém tem que estender a mão. Então, às vezes eu me pego pensando que a gente precisa dessa mão para a gente sair de alguns buracos, desse abismo. Então, o que é isso? O que nos toca, né? O que de fato nos faz viver e pensar? Como é que eu estou vivendo? O que eu estou buscando? Como eu estou buscando viver as minhas relações? De repente, o Eduardo, ele mantinha relações de coisas. Às vezes eu pensava assim, as pessoas para ele, não pessoas, eram coisas, porque ele dava o nome que ele queria para as pessoas. Ele oferecia um café que ele não tinha alcance de saber de onde vinha aquele café, né? E aí, quantas vezes, aí me pego pensando também, quantas vezes a gente tem alguns gostos estranhos, né, na vida, sem saber de onde está vindo aquele gosto estranho na nossa vida. O que a gente está engolindo de fato? Então, eu fui fazendo essa análise, eu fui tentando pensar um pouco, o que é tudo isso? O que é esse viver aos 40 e poucos anos, aos 60, aos 70, aos 80, né? O que seria isso para a nossa vida? O que eu estou fazendo com essa minha bagagem? Então, eu queria poder ouvir, eu espero que a gente possa fazer essa troca, né? Tem tanta gente bacana aqui para conversar, para a gente poder se interagir e refletir de fato o que é a vida para mim, o que eu estou fazendo dela. Será que eu preciso fazer uma lista lá na frente? Será que eu posso fazer essa lista agora e poder, de repente, mudando, né, a minha lista conforme o meu caminhar?
O que eu espero? O que é isso, né? Eu amo as pessoas, mas não amo. O que eu espero das pessoas? O que eu espero de mim em relação às pessoas? Então, eu acho que é um pouco tudo isso. E muita coisa acho que o filme traz, assim, as histórias vão se passando e o próprio, né, o Carter lá, ele mantém uma relação com a esposa extremamente fria, indiferente. Será que eu preciso dessa travessia para voltar como marido, né? Assim, no finalzinho o amigo fala que ele voltou como marido, né? Então, como que é isso? Como é essa volta? Como é essa travessia, essa caminhada? Então, eu acho que isso tudo vai nos tocando e a gente vai tendo que pensar e refletir. E às vezes a gente não para pensar e de repente a gente só está vivendo. E como é estar só vivendo entre a vida e entre a morte? E, são situações e são temas tão delicados, né, que nos assusta. Como é que é isso, né? Como é que é poder pensar que de repente eu não possa mais estar aqui? Algo que também me chama atenção muitas vezes é assim, eu posso pegar a vida nas mãos, tá, eu posso escolher o que eu quero fazer com isso, mas eu jamais vou ter o controle sobre isso. De repente um telefone muda tudo, né, o que acontece com o Carter. Então a gente pega a vida nas mãos, a gente escolhe caminhar, a gente escolhe o que quer fazer, mas em algum momento a gente não tem mais esse controle. E o que é, né? O que é pensar, o que é poder pensar sobre eu não tenho controle da minha vida, não tenho controle da vida de quem está comigo. Isso às vezes nos assusta. Então é um pouco isso, acho que eu senti um pouco isso do filme, vem com essa, né, vem carregado de muito sentimento, porque eu acho que não fala só do que está passando com os personagens, mas eu acho que fala um pouquinho de cada um de nós, né? Eu acho que nos faz refletir sobre isso. O viver e o morrer, nesse meio, o que é que tem, né? Tem o envelhecer, né? Como é que eu estou envelhecendo? E ao mesmo tempo os personagens, principalmente o Carter, ele vai negando. Então quantas vezes nós também negamos que estamos envelhecendo, que podemos adoecer e que podemos morrer, né? Afinal de contas é isso, nós também vamos morrer. E acho que a gente passa um bom tempo da vida negando. E até negando, talvez, que a gente possa enlouquecer no meio dessa caminhada, né? Então, como que é isso? Como que é viver tudo isso, né? Eu acho que é difícil, mas eu acho que é possível quando a gente tem garra, quando a gente consegue olhar um pouquinho para os nossos erros, para o outro. O Edward não olhava para o outro, né? Ele olhava para as coisas, o outro era coisa, né? Então, tinha uma onipotência tão grande, narcísica, que ele se deixava levar. Então, não era o outro, era tudo para ele, as relações eram de coisas. Ele só foi poder perceber isso, acho que quando entra em contato com a dor física e com a dor emocional. E os dois se encontram no momento de identificação. Eu acho que ali também acontecem essas projeções, né? Eles projetam aquilo que é intolerante um no outro. Eu acho que isso também foi bacana, né? Poder olhar para o outro com aquilo que eu também estou sentindo, as minhas dores e a dor do outro. Então a dor é algo universal, né? E é para todo mundo, não importa se é rico, se é pobre, se é branco, se é negro. Acho que isso também acontece quando a gente pode olhar e se identificar e ter essa afinidade. Então acho que do começo ao fim, né, o filme traz essa mensagem de vida. Então acho que é um pouquinho isso que eu queria poder ouvir e estar aqui com vocês para a gente poder refletir e trocar ideia, né? Como que é essa reflexão da vida, né? Estou aqui, mas de repente eu posso não estar mais. Isso será que nos assusta? Né? Às vezes eu chego no lar dos velhinhos, atendi alguém num dia, no outro dia aquela pessoa, tenho aqui umas colegas que trabalham também, não estão mais lá, né? Então, como que é isso, né? Poder viver com isso muito de perto. E ao mesmo tempo poder pensar que, independente de quanto tempo eu tenha, que eu possa usufruir disso. Eles aparecem num determinado momento como dois adolescentes, né, querendo saltar de paraquedas, né? A velocidade é algo que instiga bastante, então é aquela adrenalina. Então também tem esse momento, mas em tão pouco tempo, né, eles têm um tempo determinado de vida. Então, o que é isso? O que é poder pegar a vida nas mãos e o que eu quero fazer com ela? Então, acho que é um pouco esse momento que eu queria trazer e a gente poder pensar um pouquinho e falar um pouquinho, né, sobre isso. O que vocês sentiram, o que vocês
acharam, né? Acho que todo mundo deve ter gostado. Eu particularmente acho um filme assim muito bonito, muito emocionante. E acho que era esse filme que eu queria estar trazendo aqui, né? Acho que é isso, né? Eu queria ouvir um pouquinho para a gente poder ir trocando isso. Deixa eu colocar o gravador aqui. O que eu achei assim, mais interessante de tudo é aquelas, geralmente quando eu vejo uma história assim, então eu fico me colocando no lugar do outro. O que eu estou fazendo hoje da minha vida e o que eu posso fazer, né? Será que é a hora de mudar essa história, o rumo dessa direção? Eu achei muito interessante isso, é isso que eu senti mais, que mais me tocou foi isso. O que eu, por exemplo, eu repenso a minha vida, né? E o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer ainda daqui para frente, né? O que eu tenho que fazer ainda, né? E às vezes a gente se apega a tanta coisa que não é tão importante, né? Que não é tão... Às vezes a gente pega até o próprio ego, né? A individualidade da gente, às vezes, faz a gente ficar tão egoísta e a gente não para pensar, né? Às vezes, nas nossas próprias atitudes, que a gente, talvez, para mim, particularmente, serviu para isso, para eu repensar o que eu posso fazer, o que eu sou capaz ainda de fazer e que eu quero fazer, né? Precisa chegar na beira da morte? Não, né? Esse filme também já, né, a segunda vez que eu assisto, né, e é interessante que cada vez, né, você falou que já assistiu 2, 3 vezes, enfim, acho que cada vez a gente vai, né, percebendo mais coisas do filme e trazendo também para a nossa vida, né. E aí é aquela história, né, qual é a única certeza que a gente tem, todos nós, que vai chegar um momento que a gente vai morrer, né, essa morte, ela é a certeza, né? Ninguém vai ficar para sempre. Mas é interessante como que a gente às vezes tem essa coisa da negação, né? Muitas vezes a gente se utiliza da negação, né? Então assim, deixa para depois eu penso, né? Vai dar tempo, não vou fazer agora, mas vai dar tempo, né? E é interessante porque o filme mostra isso. Eles tinham um tempo, não era mais esse deixa para depois, né? Quer dizer, um tinha, né, um diagnóstico ali de 6 meses, 1 ano, né? Quer dizer, já tinha um tempo já estabelecido, né? E aí cai por terra essa coisa de vai dar tempo, né? Então assim, vamos viver já, é agora. Vamos fazer a lista e ver o que a gente quer aproveitar. E é interessante porque a gente, pela negação, a gente não entra em contato com isso, né? A gente fica com essa sensação de que, né, depois, e a vida vai passando. E é interessante que tem uma fala, né, de um que fala assim, 45 anos, né, passou rápido, né, parece que, né, voou. E a gente tem essa sensação também, né? A gente vai vivendo, mas sempre achando que vai ter mais vida e que vai dar tempo e não vamos pensar sobre isso, né? Acho que para Adriana isso fica muito, salta aos olhos, porque você trabalha com uma população, né, idosa e que está ali, né, e que de fato, num dia você, né, dá bom dia, no outro dia você chega lá e a pessoa já nem está mais, né? Mas a gente tem essa coisa meio mágica mesmo, né? De achar que depois a gente pensa, ainda tem tanto tempo, né? E eu acho que o filme traz muito isso, não tem tempo, porque ninguém sabe, porque, né, a vida é agora, como você falou, né? Essa coisa do que eu tô fazendo agora, porque nem sei se amanhã eu vou estar aqui, né? Mas a gente não entra em contato, a gente nega isso e vai, né, jogando para não entrar em contato, né? Então eu acho que esse filme ele traz essa coisa de assim, dê um sentido para sua vida, né? É agora. Acho que me mobiliza muito nesse sentido, assim, de entender que, né, para quando que você vai fazer a lista?
né? Acho que isso é interessante. Não querendo entrar até muito em questões teóricas, né? Mas na hora que você falou de que a gente não tem controle, né? Eu pensei lembrei, né, que Freud diz que uma das feridas narcísicas é a gente saber que a gente vai morrer, né? Que a gente não tem esse controle sobre a vida, que a gente não é onipotente. E aí eu pensei um pouco nesse personagem que eu achei bem narcísico, assim, né? Que ele pensa muito nele, ele faz as coisas do jeito dele, então ele toma a atitude lá com a filha, né? Tudo bem que talvez no sentido de protegê-la, mas ele decide o que é melhor, ele faz, então ele que vai decidindo o que tem que ser feito, né? Pensei um pouco nesses aspectos e curiosamente, hoje eu estava conversando com uma pessoa idosa sobre o tempo. O quanto tempo nos angustia, né? A gente sentir que ele vai passando e que a gente quer sempre voltar, porque a gente vai tendo a sensação que quanto mais o tempo vai passando, mais a nossa vida vai se esgotando. Que é a questão do tempo também que fala no filme, né? Eles têm um tempo ali para aproveitar. E que é muito curioso, porque na verdade, assim, a partir do momento que a gente nasce, a gente corre o risco da morte, sendo bebê, adolescente, né, adulto, mas vai ficando pra gente que quanto mais a gente vai envelhecendo, mais a gente está próximo. Mas eu acho que é uma coisa que a gente convive o tempo todo. E o quanto essa questão do tempo vai angustiando mesmo, né? O quanto tempo vai passando e a gente sente que as coisas vão ficando cada vez menores, as chances vão ficando cada vez menores. E não sei, às vezes muitas pessoas não conseguem aproveitar, né? Não dá para aproveitar o quanto gostariam. Mas eu acho que o tempo é uma coisa muito, talvez, importante para a gente refletir, porque a gente briga muito com o tempo, né? E eu acho que às vezes é um sentimento um pouco de onipotência mesmo, de sentir que a gente pode controlar tudo, mas a gente não pode, não consegue. Talvez poder ter essa noção do tempo é uma questão de amadurecimento mesmo, né? Como ensinou o Winnicott, né? Esse filme eu já tinha assistido e assisti hoje de novo. Fiquei pensando que viver é um verbo, e verbo é ação. E que tempo que nós conjugamos o tempo de viver? Às vezes nós ficamos no passado, nem sempre estamos no presente, né? Ou estamos na ansiedade do futuro. E eu sinto que se o viver casar com amar, aí vai ficar bom, hein? Porque nós vamos poder, né, colher os morangos da vida simplesmente porque eles estão ali. Nós vamos encontrar, talvez não do nosso jeito, né, porque acho que aí nós vamos poder lidar com a nossa finitude de uma maneira que, né, eu acredito que eu tenho muito mais ontem do que futuro, né? O tempo para mim já passou um tanto, né? Só que eu estava até pensando no filme, né, que eu já sabia desde a semana passada, e que isso acho que se a gente fizer mesmo este verbo no presente, se considerarmos que temos a possibilidade de sempre aprender, sempre nos desenvolver, estarmos juntos com as pessoas, nós vamos poder viver de uma maneira em que o outro, permitir que o outro nos alegre e alegrar o outro, vai fazer parte da vida. Eu acho que é difícil aceitar a vida que assim, que nós somos e nós vivemos, e é um processo e que vai acontecendo, né? E que a gente tropeça, a gente cai, né? Às vezes a vida dá um tapé na bunda da gente e a gente vai mais rápido, né? Mas eu tenho que pensar assim, lembrar que viver é verbo. E como é que nós conjugamos esse verbo? Eu acho que a certeza da morte é uma certeza, mas eu acho que a gente só vai se dando conta a partir da maturidade, né? Então, quando você é jovem, você não pensa na morte, né? Quando você
está constituindo a sua família, você não pensa na morte. Até porque ela também não nos visita muito, Não, né? exatamente. Todos estão jovens, como nós. As pessoas com quem a gente convive, né, tem mais ou menos a nossa faixa etária. Eu quero falar um monte de coisa, não sei se eu consigo. Mesmo se você trabalha no Bar dos Velhinhos, aí. Eu já trabalhei 6 anos no Bar dos Velhinhos. E aí, eu recentemente, faz um mês, eu perdi um amigo de infância, meu amigo há 30 anos, a gente se conheceu na primeira série, e ele faleceu com 36 anos. E aí a morte visita a gente. E aí nessa hora você fala, poxa, como é que a gente está vivendo? Como é que eu estou vivendo a minha vida? Né, uma pessoa jovem que descobriu um câncer e faleceu em menos de um ano. E como é isso, né? Então, assim, aí ela visita concretamente a gente mesmo, e aí você faz um monte de reflexão. E aí eu recebi, né, que ia ter esse filme, e eu falei, acho que eu não dou conta de assistir. E aí fui pensando sobre isso, e aqui estou. E para minha surpresa, eu vi muito esse meu amigo no filme, porque ele não viveu a vida dele intensamente só nos 3 últimos meses de vida. Ele sempre foi intenso, né? E eu fico feliz, e até me espelho nele, porque como seria bom se a gente conseguisse viver intensamente o presente mesmo, né? Pensando, planejando o futuro, mas não deixando de viver o presente por conta do futuro. Não só na espera, Não né? só na espera do futuro. Porque o passado é uma referência, o futuro é aquilo que a gente planta, mas eu vou ter que plantar, então eu estou vivendo. Exatamente. E aí, esse decorrer, né, quando eu fui trabalhar no Bar dos Velhinhos, eu entrei lá como estagiária, eu sou assistente social. E aí eu cheguei lá e num primeiro momento causa 1 milhão de sentimentos, porque é uma instituição de idosos, né, pessoas doentes, pessoas bem, é uma mistura de tudo. E aí eu fui descobrindo que ali não era um lugar de idosos, era um lugar de vida, né, que tem morte todo dia, mas tem muita vida. De luta pela vida. De luta pela vida. E eu fui percebendo, e eu gostava muito de sentar com os idosos e ouvir, né, eles falarem. E assim, ali todos estavam naquela condição de idosos dentro de uma instituição. E o que ficava muito forte para mim é de como cada um viveu a sua vida, enxergou a sua vida, e de que como cada um naquele momento lidava diferente com a vida, né? Então alguns me contavam histórias super difíceis de vida e tinham uma alegria muito grande. E outros que às vezes tiveram vidas não tão sofridas e tinham um amargor. E aí isso me fazia refletir muito sobre isso. De como eu caminho a minha vida e de como eu quero estar lá na minha velhice, né? E eu acho que eu reflito muito até hoje sobre isso. Assim, sobre como eu quero chegar, né, mais velha, a cada dia, né, sendo leve, porque eu sempre falo na minha família que não tem como existir um idoso feliz se ele foi a vida inteira infeliz. Não faz essa conta, né? Então, acho que é bem bacana isso. Bom, eu queria agradecer a Adriana, que eu já vi o trabalho dela lá no Lar dos Velhinhos, é magnífico, ela transita por aqueles corredores, por aqueles espaços e as pessoas todas cumprimentando, quer dizer, eu acho que ela deixa lá, né, uma marca muito importante. A Adriana é uma pessoa muito sensível, né, então acho que arrancou lágrimas dos meus olhos assim com muita força, né, porque eu acho que o filme nos coloca em contato também com a nossa negação, né? Nós negamos a morte, a nossa finitude o tempo inteiro. E assim, também não querendo ser muito teórica, né? Eu queria levantar aqui algumas observações que eu fiz. O Edward, ele é uma pessoa sensorial, né? Como que a gente pode diferenciar o sensorial do sensível? O sensorial é aquele que não é profundo, né? Ele
fica, como ele falou, é superficial. O sensorial, ele é superficial, em contrapartida do outro que é tão sensível. Enquanto um se preocupou em acumular, em ter, em gastar, em consumir, sem se preocupar com as pessoas, o outro, o que mais fez foi aprender a pensar, aprender a sentir e levar em consideração o outro, né? Eu acho que o filme nos coloca muito em contato com isso. Como que nós estamos vivendo a nossa vida? De um jeito sensorial ou de um jeito mais sensível? Lembrando que o sensorial é muito primitivo, o bebê é sensorial, né? E a maturidade nos leva a ser pessoas sensíveis. Então, eu acho que nos coloca em contato com isso. Como que nós somos? Nós somos pessoas sensoriais ou somos pessoas sensíveis? Acho que me colocou muito em contato assim com essa dicotomia. É muito lindo. Não querendo ser insensível, eu vou precisar me retirar. Porque eu tenho que tomar o remédio 10 horas da noite. É que não, né? Daqui a pouquinho você vai ter uma caixinha de comprimido. O remédio é uma injeção, então eu preciso ir, eu não posso deixar de 10 horas tomar a medicação. Mas eu agradeço muito, parabéns, Adriana. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Então, com licença. Tchau. Acho que pegando um pouco esse gancho da Silmara do sensorial, né? Acho que isso fica um pouco refletado no café, né? É só sentir, né? Café é sentido, né? Talvez ele não tivesse alcance para pensar de onde vem aquilo tão gostoso. Que prazer é esse, né? Eu acho que esse é o sensorial, o sentir, mas sem saber de fato o que é esse sentir, que sentido que eu dou para essa coisa que eu estou sentindo que está gostoso, né? Será que faz sentido eu tomar aquilo sem saber de onde vem, como que é? Acho que esse é o sensorial, aquele que só fica no superficial, né? Então, mas eu pensei numa coisa agora, desse sensorial e do sensível, né? Porque às vezes a gente endurece também, né? A gente amadurece e endurece. Com o tempo, né? E o sensorial, né? Que é essa coisa mais do bebê, mais infantil, eu assimilei um pouco que às vezes a gente cresce e a gente deixa aquilo que é de criança, né? Acho que o sentir, o experienciar, porque é isso também um pouco que ele trouxe pro Carter, né? Que assim, talvez ele já tivesse um pouco endurecido também, né? Ele traz talvez um pouco mais do sensorial e eu acho que ele volta a experimentar algumas coisas, a ter contato e até conseguir se aprofundar mais, porque às vezes a gente endurece, a gente perde esse espírito, né? Essa coisa de criança que ter contato com o outro, experimentar, enfim, e se aprofundar mais, a gente ser mais aberto e até mais sensível, porque aí no final ele volta para casa, talvez mais sensível com a esposa, com a família, né? Ele consegue sentir de uma outra forma, que enquanto ele estava lá no hospital, ele parece que não estava conseguindo, né? Nem se aproximar deles ou deixar que eles se aproximassem. Então parece que teve uma mistura aí que no fim acabou contaminando os dois, né? Eu acho que tem uma coisa também, a questão do sofrimento, né? Que nós temos a tendência de evitar ou adiar o sofrimento. E assim, o Carter, ele sofreu e com isso ele cresceu, mas ele também endureceu. Eu acho que aconteceram as duas coisas que vale a pena observarmos em nós também. Que uso eu faço do sofrimento, né? Para me tornar uma pessoa melhor ou para me tornar uma pessoa mais dura? Eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer no dia a dia. O que eu faço com o meu sofrimento? Primeiro de tudo, não adianta evitar, porque ele vai vir. De um jeito ou de outro, ele vai vir. Se a gente evita aqui, ele aparece ali. Mas o que é que eu vou fazer com o meu sofrimento? Eu vou me endurecer ou eu vou crescer e amadurecer? Eu acho que... Vamos falar de velhice, eu posso falar? Contar para o Paulo. Estamos esperando. Eu posso falar. Eu estou Adriana, nossa psicóloga, a Assistência Social que já foi promovida com concurso público. Nossa, não sei se é promoção, viu? Eu estou no lado velhinho há 12 anos.
70 anos. 70 anos tive uma crise com a morte dos meus irmãos. Morreram os 3, 1 ano e 2 meses. Entrei como psicólogo de Conceição, pode imaginar a crise que eu tive. E, então eu tomei conhecimento dessa coisa, bom, que a morte, como tinha ficado, os dois mais novos tiveram morrido, o mais velho também, resolvi que ia morar no lar dos velhinhos. Foi uma crise terrível, foi um choque terrível para mim, de morar lá. E isso aconteceu no dia 22 de maio de 2004, portanto já se passaram 12 anos. O lar dos velhinhos não é o paraíso, mas é bem perto. Quem andar um pouquinho chega no paraíso. A reflexão que eu posso fazer sobre a velhice, já que sou uma pessoa idosa, é o seguinte, é baseado em 2 acontecimentos. No livro, eu fiz teatro, então uma vez tive que fazer uma peça de teatro em cima do livro do Joaquim Manuel de Macedo, chamado A Moreninha, que todos vocês leram na escola. Há um momento, estava um grupo de estudantes que moram no Rio de Janeiro, por 1860 mais ou menos, e um deles dizia, domingo vamos para Paquetá, na casa da minha avó. Vocês vão ver que velhinha especial que ela é, apesar dos 50 anos. Apesar dos 50 anos, aqui em 1860, 50 anos era uma tarefa viver bem com cabeça boa. Em 1952, a Simone de Beauvoir, trabalhando com existencialismo, escreveu um livro, foi dar uma palestra na Sorbonne. E ela já era uma personalidade. Os estudantes, sabe quem tem hoje aqui? A Simone de Beauvoir. É, famosa, fantástica, escreveu já alguns livros importantes, Arthur Sartre. Mas quem é? É aquela ali, nossa, mas aquela velha Simone de Beauvoir, e ela só tinha 50 anos. Então, esses 2 fatos nos remetem ao seguinte, como é que é envelhecer? Ninguém tem receita, a minha geração não teve. Morando 12 anos com pessoas mais velhas ou mais novas que eu, a gente não chegou à conclusão de que existe uma receita para isso. A receita que eu dou é o seguinte, é você não perder o dia, é ter uma agenda. Ter uma agenda sempre. No fim do começo do ano, comprar uma agenda e marcar na agenda as possibilidades dos aniversários, dos casamentos, aquela coisa toda, e de vez em quando voltando à sua agenda. Terminou o ano, guarda aquela agenda e compra uma outra agenda. Porque é viver realmente o dia de cada dia. Nós, como convivemos entre pessoas idosas, temos os queixumes, não é fácil envelhecer. Não é fácil envelhecer. Quando aquele jovem lá deve ter acontecido. Quando ele for um idoso aqui, tecnicamente, daqui a quase 50 anos, é certo? Talvez mudem naquela época dos 60 anos que o Estatuto do Idoso prevê hoje para 75, 80 anos. Então a gente tem que acostumar com essa ideia de que a gente vai embora mesmo. Então, recentemente morreu lá no Lar um senhor de 92 anos, ele descobriu uma teoria do Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, nada se transforma. Eu estou me transformando em uma outra coisa. A gente morre, e o Guimarães Rosa diz, a gente não morre, a gente fica encantado. Então, é o seguinte, envelhecer não dói se a gente não quiser. E dói mesmo. Viver com as lembranças, com as saudades é uma coisa ótima. Então, toda noite eu reverencio os que passaram. Lembro de todos eles, todos que passaram, os meus avós, os meus filhos, aquela coisa toda. Lembro dos netos que vão envelhecer no futuro, certo? Então, envelhecer não dói, não tira pedaço. Agora, no Rei Lear, quando o rei envelhece, vocês tiram a peça, quando ele fica completamente maluco, doido, né? Vai o pai, o criado dele, o bobo da corte, que brinca e faz bricagens com ele na frente dele. E diz assim, velho, se você tivesse tornado sábio antes de ficar velho, seria melhor para você. Então, a coisa é ficar sábio antes de envelhecer. Rico é importante ficar, mas ficar sábio é melhor. Certo? De saber, eu, por exemplo, uso muitas interjeições, sabe? Ele, e tal coisa, Adriana, né? Certo? E a Salete? Salete, tal. Mas você não sabe tal coisa, então a gente vai aprendendo cada dia com essa coisa. Então, se a gente pudesse escrever todo dia isso, essa coisa, conviver, achar, olhar para a gente mesmo, conhecer o pagano sobrinho, um cômico, dizer, eu me amo muito. Não é egoísmo, não. Eu me adoro.
Eu gosto de bigode nos meus olhos, da minha boca, dos cabelos, né? Gosto de tudo em mim. Eu levo comigo, me dou banho, me levo para a praia, me levo para namorar, certo? Então, essa convivência de estar, de contato, de estar, eu estou aqui. Não estarei mais daqui a alguns anos. E lá no Largo Velhinho, realmente, lá onde nós temos um caso de se parte lá. Esse ano já morreram 12 em janeiro, 7 em maio, em fevereiro. Esse vamos chegar a 75, no ano passado foram 51. Faz estatística lá, né, Sérgio? É isso mesmo que vai acontecer. Quantos irão? A gente não sabe. E cada vez que alguém vai, a gente coisa puxa vida esse, eu estou indo também nesse sentido aí. Então, aproveitem a vida, como fez lá. Vamos ver se eu tiver essa grana que a garotinha, ir para o Egito, ir para a Europa, nunca vim nesse lugar com um homem. Primeira vez que eu vim com um homem, né? Então, envelhecer não tira pedaços e nem dói, não. É só conviver. Não é uma percepção do que o pessoal, a interpretação que a maioria tem do filme, que coloca falou de sensorial e sensível, coloca sensorial, o sensível acima do sensorial, coloca o acima, que é o sábio, perto do tal do Edward lá e tal, mas eu acho que não dá para colocar nada acima de como você colocou, que o sensorial é necessário para o sensível, tá? Uma coisa não dá para colocar um acima do outro. Faz parte, né? Uma coisa faz parte, não dá para separar. E como você colocou que os dois ambos fizeram o outro despertar, perceber alguma coisa na sua trajetória e tal. Um completou o outro, né? Cada um da sua forma. Sim. É a hora que ele está falando. Dri, parabéns, viu, pela escolha, achei bárbaro esse filme. Pensei, vou pensar, vou chorar, mas acho que o que é legal desse filme é o quanto de risada ele tira da gente também, né? Então, quantas gargalhadas a gente vai sentindo, a forma como é falado, né, desse sofrimento. E me chama muito a atenção algumas cenas que, então, a hora que o Carter chega em casa, né, aquela família toda reunida, e o outro, né, sozinho, que é o que a gente falou, né, o dinheiro, tudo que ele viveu, né, esse sensorial, e depois que ele foi vendo esse sensível do Carter. Então, me chamou muita atenção, né, essa dor da ausência, que eu acho que muitas pessoas, penso, devem sentir lá no Lar dos Velhinhos. Até né? as pessoas falando, ele não estava exatamente assim. Isso, exatamente. Então, assim, o que é ter uma família, como eu quero viver, e o outro ali sozinho, tão bravo, com aquela comida, né? E pensei nessa hora do Lar dos Velhinhos, como é isso, as pessoas lá? Né? As que estão no pavilhão, nas casas, cada um na sua condição, esse estar sozinho, né? E como eu estou envelhecendo, que é o que a gente vê muito hoje. Então, assim, mas eu estou envelhecendo. A pessoa às vezes fica tão sofrendo em cima do envelhecer, e assim, como que eu estou vivendo, né? Eu estou envelhecendo, mas como eu quero envelhecer? E eu tenho muitas, às vezes, experiências com alguns pacientes, que eu também trabalhei na Santa Casa com pessoas idosas, no plano, e a gente vê isso, eles estão lá fazendo hidroginástica, eles estão na acupuntura, eles estão na terapia, e não querem parar essa vida, né? E falo o quanto eles se sentem motivados e bem de estar envelhecendo com saúde, né? Estar ali com a gente. Então, acho que isso me chamou bastante atenção, e a carta também, né? A hora que ele está ali lendo a carta do Carter, né? Que daí a gente vê a cena dele com a filha, e que ele foi buscar, né? Assim, resgatar algo que estava ali muito sofrido, provavelmente, mas que pelo sensorial parece que não, né? Não sofro. A hora que o Carter para na frente da casa, né? O quanto ele fica bravo com essa atitude aí, né? Uma outra coisa que me deu o Edward, a relação que ele tem com aquele que chama de Tommy, que é uma coisa praticamente... Verdade, lembrado. Então, não necessariamente é familiar essa relação que alimenta que a pessoa tem. A relação que ele tem com uma pessoa profissional é bem pessoal, né? Em relação a essa, né? Pela reação do que um fala, do que o outro fala. É como pai e filho aquilo. Ele tinha tudo, mas não tinha nada, né? Exato, Tinha tudo, né? Dono do hospital, não se falava nem de quanto ele tinha dinheiro,
Mas nessa cena a gente percebe que ele não tinha nada. Eu acho que a nossa busca é essa condição do afeto, né? Eu acho que o que nos move, além de sermos seres desejantes, porque a gente deseja o tempo todo, mas é essa busca de se vincular afetivamente com o outro, de poder estar junto numa relação gostosa, né? De poder fazer essa troca. Acho que ele não tinha nada disso. A relação que ele travava era com coisas. Bom, eu não sei se ele não tinha nada muito pesado, porque o próprio rapaz era o filho dele, tanto que ele levou, eu acho que não foi que levou. É recíproca, né? Sim, esse ele não tinha nada meio pesado. Ele tinha coisas, né? Então tinha coisas, nesse né? caso, eu acho que coisas. Tinha coisas, a relação era pode ter travada, começado assim. Né? Mas o afeto mesmo ficava, não tinha, né? Ele não tinha afeto nem com a própria pessoa com quem ele confiava, né? Isso acho que pelo contrário, com o tal do Tommy, ele tinha muito afeto, ele não podia não demonstrar isso. Ele demitia o rapaz toda hora. Você já começou falando de demitir na semana, quantas vezes? Vocês estão falando assim de ter, né? Eu estou lembrando de um mini conto que eu ouvi uma vez, muito pessimista, que dizia assim: quando a gente é criança, a gente tem energia e tempo, mas não tem dinheiro. Quando a gente é adulta, a gente tem dinheiro, mas não tem tempo, né? E tem energia. E quando a gente envelhece, a gente não tem energia, tem tempo e dinheiro. Então sempre vai ter alguma coisa faltando, né? Eu acho que o que eu penso quando eu vejo esse tipo de mensagem, de aproveite a vida, carpe diem, né? Até no Titanic, né? O Leonardo sempre fala aproveite o dia. Eu ficava pensando assim, né? O que é aproveitar o dia? Até o senhor Ari? Chama de senhor, não. Me faltou respeito. Ele falou aproveite o dia, mas o que será que é aproveitar? O que é um dia bem aproveitado? O que é um dia aproveitado? Eu fico pensando assim, né? Porque se alguém falasse pra mim, olha, você só tem um dia. Você só tem amanhã. Hoje esse é o último dia que você vai fazer. Eu ia trabalhar primeiro. Eu não ia trabalhar, eu ia pra praia, eu ia fazer alguma coisa assim muito gostosa, né? Mas a gente não pode viver assim todo dia, né? Eu acho que é o equilíbrio. Você tem que planejar o seu futuro, né? Como a nossa amiga que já foi, tem que plantar os morangos para colher e equilibrar isso com aproveitar, né, de alguma forma, né? Eu acho que é sempre a busca do equilíbrio, né? A mensagem de aproveite o dia, compense também no futuro e aprenda com o passado, então dentro do passado você não cometer os mesmos erros. Né? Eu acho porque o sofrimento do trabalho também nos engrandece. Isso que eu ia falar, é porque na verdade eu não penso que aproveitar é só o lazer, é aproveitar cada momento. Né? Eu trabalho com pessoas também. E é muito interessante fazer essa reflexão. Você faz um atendimento que às vezes é super difícil e a hora que você começa a pensar nisso que foi trocado, quanto que eu vou me reconstruindo, construindo e me reconstruindo a cada atendimento, a cada relação, e isso no dia todo. Deve ser muito rico, né? É um trabalho. Não, é super difícil também. É só de aproveitamento. Eu fico imaginando quanto vocês aprendem lá, assim, sabe? Quando eu fico pensando na Adriana, eu fico pensando, nossa, quantas histórias ela já não ouviu, que incrível. Eu acho que é aproveitar aquilo que está se vivendo, independente se seja prazeroso ou não tão prazeroso, porque de alguma forma isso fica, né? Mas também aí vem o sentido, o significado que a gente dá para aquilo que a gente está fazendo. Exatamente. Que eu acho que é isso. A Adriana ensina muito, atende muito, mas também ela aprende muito. Sim, é uma troca. É uma troca muito. Qualquer relação, né? A partir do momento que a gente se relaciona com o outro, essa troca. E no funeral me chamou a atenção, né? Que é isso. Daí que ele demonstra, eu gostava muito dele. Em tão pouco tempo, esse sentimento que eu tinha. E falou que em tão pouco tempo, quanto ele aprendeu, não sei como foi pra ele, mas pra mim foi maravilhoso. Né? Então eu achei assim, é lindo esse filme, parabéns pela escolha, muito bom. E por isso que foi uma troca, né? Um deu pro outro o que era de material, e o outro, né, o que ele
ensinou a gostar, ensinou o Edward a amar, né? Eu acho que essas perguntas também, né, da crença lá, né, encontrou alegria de viver, né, e se sua vida proporcionou alegria aos outros. Okay. São duas perguntas que talvez não é para o ser enquanto pessoa, mas parece que a gente pergunta para a vida, né, qual alegria de viver, né, então, o que eu encontrei, né, vivendo, se eu posso proporcionar isso ao outro também. Quando eles morrem de rir lá, né? Choram de tanto rir, né? E riscaram, né? Isso aí foi demais. Aquela cena bacana, né? Muito bonito, muito sincero, né? Um sorriso muito sincero. Agora também uma coisa importante é o bom humor. Nós estamos fazendo um programa de rádio lá dos velhinhos, completou agora 6 meses, né? Nós vamos aos domingos na Rádio Educadora e nós temos a parte de humor lá no lar. Nós vamos lá, uma moradora nossa, foi diretora da Rádio Cultura, então, no estúdio de rádio, então a gente faz a parte de humor lá no lado dele, gravado na casa dela, o resto é gravado na própria emissora. Então nós fazemos humor, a nossa ideia é de rir da gente mesmo. Tá? Por que a gente vai rir dos velhos, né? Sobre o que a gente vai rir, né? Então a gente tem uma série de coisas que a gente vai colecionando, as piadas, e monta tudo aquilo e grava. Há pessoas que ouvem a rádio porque quer que a gente transfira as piadas, né? Não, mas nós somos rindo de nós mesmos primeiro. Então eu falei assim, vamos rir da gente, se é possível rir, né? Será que os outros façam isso aí? Só uma historinha rápida, eu estava passando na rua outro dia e eu vi que vinha no carro, dava para eu passar, porque ele tinha andado com essa dificuldade, dava para eu passar. Então a gente veio muito rápido e passou assim, na minha frente, assim, sai da rua, velho! Bom, ele não falou nem mais mentira, né? João velho. Não me ofendeu absolutamente, chamar de mocinho, me ofenderia. Mas o azar dele saiu um carro na frente, assim, uma só estacionou, ia sair com o carro, ele parou, eu fui andando bem devagarinho. Assim. Ele pegou o carro, uma senhora, se deve ser a mãe dele, peça desculpas ao senhor. Ah, senhor, me desculpe, não, você está desculpado. Vai falar uma coisa, você sabe como é que a gente fica velho? Você não sabe, é não morrer. Não morra, vocês vão envelhecer. Dica do dia, não morra. É possível, né? É possível. Não é bem escolha. Vamos visitar o lado velhinho. Vamos lá, gente. Vamos lá visitar a gente. A gente gosta de visitar lá, viu? Somos 400 e poucos moradores. Já somamos a idade dos nossos moradores, chegamos a 32 mil anos. Nossa. A primeira coisa que eu fiz foi realmente morar, depois de 70 anos, morar numa casa de pessoas idosas. E problemas, dificuldades, mas eu aprendi essa coisa. Inclusive essa coisa de conviver, de saber que a gente tem um fim, que a gente é finito. Né? E outro dia eu fui enterramos um irmão nosso, ele era evangélico, e trouxe o pastor da igreja dele para fazer lá uma oração. Então o pastor disse assim, olha, toda vez que todos os vizinhos fazerem nesse lugar santo, um fica e os outros voltam. Quem voltará da prazer para ficar? Quem vai vir da próxima vez, quem vai ter que ficar aqui obrigatoriamente. Né? Então vai ser escalado, né? Eu estou vendo nas Olimpíadas, agora vejo aqueles meninos, aquelas meninas, eu fico tão encantado com aquilo, né? Fico lá de madrugada vendo aquela coisa toda, né? Puxa vida, como eles aproveitassem bem essa força, sabe? Hoje a moça, uma menina negra da Cidade de Deus, ganhou pela medalha de ouro. Eu fiquei emocionado, sabe? Emocionado. Eu achei que coisa linda, né? Da Cidade de Deus, estava com 8 anos, no programa da Cidade de Deus, né? E agora ganhando uma medalha, uma mulher negra, Cidade de Deus. Vocês deviam aplaudir isso, mulher. Deviam aplaudir essa mulher da Cidade de Deus, que eu conheci, estive lá, inclusive. E ela ganhou a primeira medalha de ouro do Brasil. Então as Olimpíadas, realmente, eu estou torcendo porque dê tudo certo, porque não tem problema nenhum. Porque os jovens, então, eu acho que se a gente soubesse como é bom ser jovem, tem um Carpentier que ela falou lá, eu sei que ele fala lá no Saudade dos Poetas Mortos, né? Aproveite o dia, eu tenho que querer fazer uma música, ouvir uma música, né? Quem sabe até, sei lá, achar lá alguma coisa diferente, não sei. Mas... Aproveite o dia. Tá, mas não morra. Mas foi na hora, eu virei filósofo, né? Você sabe que a gente vai pra gente não envelhecer, não morrer, né? Acho que duas coisas que eu reparei bastante também foi naquelas duas perguntas que ele fala que é se você foi feliz e se você fez alguém feliz.
Eu achei muito triste o Carter ter morrido, acho que todo mundo. E assim, eu acho que pode ter sido até a intenção do filme ou não, mas pra mim ficou bem chamativo, assim, que o Carter pode ter morrido primeiro por causa que ele conseguiu cumprir essas duas perguntas. Ele conseguiu se fazer Terminou feliz. a lista. Ele conseguiu ser feliz e ele conseguiu fazer alguém feliz. Eu acho que ele ter cumprido essas duas perguntas fez com que ele fosse primeiro do que o Edward. Já o Edward ainda, às vezes, não teria conseguido ser feliz ou teria conseguido fazer alguém feliz. Por isso que ele, tipo, às vezes ele ficou aqui mais um pouquinho pra dar esse último... Às vezes ele vai conseguir fazer a neta dele feliz, vai conseguir fazer a filha dele feliz, pra depois ele ir. E a segunda coisa era um parecer que eu tenho como adolescente. Essa coisa muito de ver o futuro, o que você quer fazer, e depois, na hora que você acabar a escola, vestibular e faculdade. Uma lista, né? E depois o que você vai fazer. E assim, eu acho que pensar muito no futuro, às vezes você acaba esquecendo do agora. E acaba esquecendo que, pra mim, o real significado do agora é a palavra presente. É por isso que o agora chama presente, porque é um presente. É por isso que o presente chama presente, porque é um presente. Eu acho que isso é muito bonito, assim, que passa o filme. É que faz a gente repensar mesmo, né? Como eu estou vivendo o hoje. Eu, assim, agora, tipo, ultimamente estou pensando, ano que vem, onde que eu vou estar? Vestibular, faculdade. E depois, e trabalho, e depois. E passado. Agora, não tem tempo. Então, isso que você está falando se uniu aqui a uma coisa que a Marina falou que estava pensando na cabeça, né? Essa coisa de que a gente tem que fazer muita coisa, né? Tem muitas tarefas. E aí a Marina falou de como envelhecer, né? Como que a gente vai, acho que aprendendo, né? Lidando com isso. E eu lembro de uma história de uma mulher que quando ela chegou aos 60, ela se aposentou, ela entrou em crise. E ela deprimiu. E assim, agora minha vida acabou, eu vou esperar a minha morte chegar, não tenho mais nada para fazer. Eu parei de trabalhar, né? Então assim, a gente vive o tempo todo entendendo isso, que a gente tem compromisso, tem tarefas e tal, e de repente a hora que tudo isso acaba, nossa, minha vida acabou. Né? E como foi essa conversa, né? De que não, a vida não acabou, a sua vida agora vai ser de uma outra forma, né? Vão ter outras tarefas, outros compromissos, mas a sua vida não acabou, né? Então, como muitas pessoas também, quando essas tarefas se findam, né? Como parece que elas têm a sensação que a vida tá chegando ao fim também, e não é. Eu só queria compartilhar porque eu lembrei, porque eu achei muito interessante, assim, sabe? Eu vi muito isso quando cuidadores, né, no atendimento em domicílio, falecia um paciente. Né? Eu lembrei muito disso, né? Qual o significado? Eu lembro que uma esposa dizia, nossa, a hora que eu não tiver mais ele aqui, como eu vou fazer? E daí a hora que acontece esse processo, 2 anos e meio que ele fica acamado, ela cuida com o maior amor e afeto do mundo. Daí a hora que ele se vai, ela fala, eu cumpri a minha missão, e agora o que eu vou fazer? E foi muito legal, porque ela abriu uma lojinha de sapato, ela foi viver outras coisas, dando esse novo significado. Né? E alguém falava, mas você vai pirar a hora que ele não tiver mais. Ela falava, eu vou, mas não vou. Vai ser difícil, mas eu vou ter outras coisas a serem feitas na minha vida. Eu achei muito legal esse é o sentido que você vai dando a novas coisas. Né? Fico imaginando assim, como será que é ter um tempo determinado, saber? Porque a gente estava conversando agora, a gente não sabe quando a gente vai, né? Eu posso sair agora, daqui, ser atropelado e pronto, acabou. Né? Como pode demorar 80 anos? Não, tá. Mas é bom, eu tenho 82. Então, eu estava lendo hoje o jornal de manhã, eu não sei se vocês viram a notícia daquela atleta que ela é paralisada e ela vai fazer eutanásia depois das Olimpíadas, né? Que a lista dela seria ganhar uma medalha de ouro agora no Rio, que é o último desejo dela, e depois ela vai para a eutanásia, porque ela sofre muitas dores, porque não tem tratamento, né, para a síndrome dela, que eu não lembro agora. Então ela sabe quando que ela vai. Ela vai, assim que as Olimpíadas terminarem, ela sabe, né? E igual eles sabiam, assim, eles tinham um período determinado, né, pelos médicos, assim, 6 meses. E eu fico pensando assim, o que será que se passa na cabeça
cabeça de uma pessoa que sabe quando que vai ser o último dia, assim. Eu entraria em desespero, né? Não sei. Ou eu amadureceria e aproveitaria mais a vida, não sei. Já teve, assim, algum caso que você conversou lá no Lar dos Velhinhos que as pessoas já tinham tempo determinado? Essa semana um morador nosso fez um documento em cartório, eu fui testemunha disso, porque a Anvisa permite agora que você em vida, quando tem capacidade mental, declare que se chegar no estado paliativo não quer mais receber remédio nenhum, aparelho nenhum e vai embora, né? Ele fez esse documento, foi testemunha, mas tem que estar em cartório, né? 4 testemunhas, dizer quem vai cumprir aquela tarefa no caso dele chegar no estado vegetativo ou paliativo, né? Então foi registrado no cartório, o primeiro morador nosso tomou essa decisão, não quer ser, ele tem 84 anos, não quer chegar nesse estado, não quer mais receber remédio, porque existe uma indústria muito rica por conta disso aí, porque ele não tem mais cura e fica esperando a família, e o medo do prolongamento do sofrimento. Então não deixa a pessoa dar a paz naturalmente, não é? Você sabe ali? Sim. Que depois de você, eu sou aqui o segundo mais idoso. E gostaria de fazer aqui uma colocação. Eu tenho por profissão comerciante, administro coisas, e você colocou bem a parte sensorial e a parte científica. Mas, no filme, parece-me que os dois são bastante antagônicos, mas são parecidos. Porque os dois são vaidosos. Narcisistas, né? Narcisistas. A sua maneira são narcisistas. Mas a conversa ela está falando de como envelhecer. E só envelhece quem não morreu jovem. Então eu sou um daqueles que teimosamente já estou quase com 70 anos. 70 anos e diria para você que foi bem vivido. Assim como o Ari, tem que dar uma utilidade para o dia. Tem que dar uma utilidade. Então eu tenho 2 netas, como você adolescente. Uma decidida já fala se eu quero ser isso e ela então está terminando o último semestre de educação física. A outra vai fazer o cursinho pela 3ª vez porque ainda não só vou entrar na faculdade. Quando eu decidi. Então, quando existe a possibilidade de escolha, né, como as duas têm, a possibilidade de escolha, é fácil. Agora, quando você não tem a possibilidade de escolha, porque os 2 personagens não tiveram escolha. Os 2 tiveram que ir logo cedo ao mercado de trabalho. Um para proteger a família que está sendo formada e a outra para acumular bens. Então, aproveitando aqui a sua deixa que você se colocou, o que vai ser do futuro, você está vendo eu e está vendo o Ari, o futuro. Nós já estamos no futuro. Chegamos no futuro. Nós somos nós somos no futuro. Então deu uma utilidade no dia, mais uma utilidade é você. Então, quando ele fala a respeito das 2 perguntas que fariam quando chegasse no céu egípcio, né? Se você der uma utilidade, se dermos uma utilidade no dia a dia nosso, a gente vai estar feliz por ter sido útil. E você será exemplo por ter feito alguma coisa. Não importa se é uma coisinha tão simples, que não vai aparecer em jornais, ou alguma coisa de âmbito tão grande, uma medalha de ouro, que você vai ser notícia, não importa. Não quero aqui transcender a nossa conversa após morte. Não seria esse o fundo da nossa conversa. Importante é que você tem 2 certezas. Nasceu, está vivo, vai morrer. Essas 2 certezas que nós temos. Mas o Kafka diz no livro O Processo que o processo começa quando você nasce, né? Exatamente. Nasceu, vai morrer.
tá no livro do carro. Seja você uma pessoa, uma planta, um peixe. Então o nosso morador João, que faleceu lá, se conheceram, né? Com 93 anos de idade, mas então lá fazia, tinha razão, nada se cria, nada se perde, se transforma. Eu vou me transformar em outra coisa. Então você é outra coisa. Eu não sei se você, eu não recordo quanto tempo faz que o senhor morreu, havia um senhor negro, magro, chamado Sebastião, que morreu com 100 e poucos anos no lar. Eu conheci ele quando eu tinha 5, 6 anos, e ele deu testemunho. Teve 14 filhos. 14 filhos. E trabalhou duro na roça. Então, eu vim aqui hoje especialmente para ouvir, né? Eu não sou dado muito à parte de psicologia, não sou dado muito à parte de psicanálise, uma área que me é totalmente desconhecida. Mas se não me falha a memória, não sei se foi Freud que disse que chegará um dia que nós devemos deixar de ser a criança que somos, a ilusão que somos, para nós encararmos a vida tal qual ela é, rude e para ser enfrentada e ser lutada. Não sei se isso é coisa de Freud ou algum discípulo dele. Estou lembrando agora dos artigos que você lê. Mas o importante de tudo é uma cidade de 500 mil habitantes, como Piracicaba, não conhecia esse espaço. De repente, um espaço singelo, mas que ofereceu, estou dizendo por mim, que ofereceu tanta alegria de estar aqui. Poder contar com a participação de você, né? E você ter trazido para nós alguma coisa para nós meditarmos e sermos mais úteis do que nós hoje estamos sendo. Será que a vida consiste em quê? Só prazeres? Sofrer. Mas sofrer como? Se há consciência no sofrimento, porque o sujeito está lá preso numa cela de 12 metros quadrados, com 40 pessoas, ele está sofrendo, mas não há consciência. Então, pouco está valendo como vida para ele aprendizado. Não há consciência. Sair de lá, ele vai fazer a mesma coisa. Talvez uma dor moral, como sofreu esse rapaz aí no filme, né? Traga mais resultados. O importante na vida é que ela tenha conflitos. A cada conflito você quer se livrar dele. E aí você começa a despertar, sai daquela coisa comum, dos estímulos e passa ao conhecimento interno de você. Então eles não falam muito, é o ter e o ser. O filme decorre disso. A que momento ele era ter? Que momento era o ser? Os dois momentos eram o ter e o ser. Eu assisti esse filme, acho que essa é a terceira vez. E é interessante, e se você novamente assistir, você vai ter outras coisas que tirar. É o mais importante no fim, quando ele recebe a carta e vai visitar a filha que ele não queria assumir. E quando ele visita a filha, ele fica conversando com ela, explicando quem ele é, aquela coisa toda, aquela coisa criada sem ele, e aparece a menininha, ele falou, né, que é a neta dele, a neta que ele não sabia que tinha, né? A garota mais linda do mundo. A garota mais linda do mundo, né? Só para fechar aqui, eu listei assim 3 pérolas que eu ouvi lá, e falei, eu preciso levar isso, né? Eu queria só ler para vocês rapidinho, assim. O tempo já não importa mais. Não importa se é sexta, sábado, domingo. Depois de certa idade, vivemos como se fosse num sonho. Não se acorda para a vida, se acorda para voltar a sonhar. Porque já não tenho muito mais tempo para viver. É um senhor de 92 anos. Aí eu perguntei para um senhor que estava completando 96 anos. Enquanto eu perguntei para ele, como é que o senhor está se sentindo aos 96 anos? Enquanto eu puder tocar minha sanfona, eu vou me sentindo um homem feliz. Aí eu concluí que a vida é mais simples do que a gente pode imaginar. Né? Aí tem uma outra. Quero viver pelo menos mais 2 décadas. Não porque tenho medo de morrer,
mais porque me extasio com a vida. É uma senhora de 92 anos. Ah, que linda. É isso e pela vida, né? É que vale a pena, que faz todo sentido a gente estar aqui, a gente estar vivendo, né? Então, acho que era isso que eu queria trazer hoje, essa mensagem de vida para todo mundo. Obrigada, Dri. Obrigada.